A presença do Espírito Santo que está em você, a luz que está em você incomoda muita gente, incomoda as trevas. E o inimigo vai usar pessoas para te atingir de certa forma, para que você, essa luz que está em você, comece a se apagar. E quando nós lemos a palavra, nós entendemos que há um castigo para o ímpio, há um castigo para aquele que lança veneno, que lança inveja, que lança cobiça. Nós devemos descansar no Senhor, porque não vem de nós, a vingança não é nossa, a vingança vem do Senhor. Ele é o nosso juiz. E, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês de algo muito sério. E assim, se fosse para trazer, sabe, esse conteúdo mais profundo, ficaria como se fosse mesmo um estudo, sabe? Eu vim falar com você sobre a cobiça e sobre a inveja. Como isso faz mal para a vida tanto daquele que tem esse sentimento, pior para esse que tem esse sentimento, mas também é tão prejudicial para aquele que está recebendo. A gente sabe que o mundo espiritual ele existe, ele é real, e o que a gente fala, o que sai da nossa boca tem poder. Tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. E muitas vezes a gente confunde a inveja e a cobiça. A gente confunde a cobiça com a inveja. E apesar de ser dois sentimentos ali, vamos dizer assim, meio parecido, mas o desejo é diferente. Então a gente consegue aí separar esses dois sentimentos, a cobiça e a inveja, por alguns tipos de atitude ou de fala. A gente consegue distinguir esses dois sentimentos. A cobiça é quando você tem a necessidade de ter o que o outro tem. De olhar para o outro e dizer assim, não, eu preciso ter isso porque se ela conquistou, eu também posso conquistar, eu também quero conquistar. Não é nem questão de você olhar e querer algo, sabe, pela fé. Nossa, é um sentimento diferente você olhar para alguém e dizer assim, nossa, que legal, olha só, ela conquistou. Nossa, ela conseguiu, eu também posso conseguir, sabe? Isso se chama fé. Eu vou dar um exemplo aqui, eu me lembro da época em que uma amiga minha estava fazendo a casa dela. Eu não tinha casa ainda, né? Eu morava em casa de firma. E o meu sonho era ter minha casa. E o dia que ela me levou para ver a casa dela, eu me alegrei tanto com ela. Eu disse assim, Senhor, um dia vai chegar a minha vez. Um dia eu vou poder estar trazendo ela na minha casa também para ver a minha casa. E eu me alegrei tanto por ela ter conquistado, sabe? E aquilo ali. E eu tinha esperança no meu coração de que um dia eu também poderia ter. Você se alegrar com a alegria do outro. Você se sentir feliz porque aquela pessoa conquistou algo que tanto queria, sabe? Isso se chama você ter esperança, se chama fé de algo que você ainda espera acontecer. Mas a cobiça é diferente. A cobiça é você olhar e dizer assim com sentimento já de malicioso, uma intenção de dizer como que ela conquistou isso? Como é que ela conseguiu comprar isso? Não, se ela comprou, se ela teve, se ele obteve, eu também posso ter, porque olha só, sabe? Não, eu não me conformo do fulano ter comprado tal coisa, eu também posso comprar. E você corre lá e compra, sabe? Eu quero que você entenda bem isso. Aí a gente vê no mercado de veículos, né? Vários carros com as mesmas cores. Você ir lá comprar uma marca de carro igual a do fulano lá, que tem a mesma marca, que tem a mesma cor, isso não é inveja, tá no mercado, tá para vender. Depende do sentimento, da intenção do teu coração. É diferente de você querer comprar, eu vou comprar porque ele comprou, porque eu preciso comprar igual. Se não for igual, eu não vou ser feliz. Se não for igual, eu não quero. Isso se chama cobiça. A Bíblia fala sobre isso, sobre cobiçar a mulher do próximo. Isso serve também para as mulheres, né? A Bíblia fala sobre o homem, não cobiçar a mulher do próximo. Mas também serve para nós mulheres, sabe? Não desejar o que é do outro. Nossa, assim, por que meu marido não é assim como é o dela? Nossa, por que a minha esposa, eu queria tanto uma esposa que fosse assim, parecida com ela, né? Como diz a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas ninguém sabe na real, né, o que acontece. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, gente, isso é muito, muito sério, diz assim, ó. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Olha só. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. Olha só como isso é sério, gente. O desejo, o mau desejo do teu coração. Aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo.
Qual é o desejo hoje que você tem no teu coração? É um desejo mau? Aí a Bíblia diz assim que esse desejo, depois ele ter concebido, ou seja, depois ele ter dado a luz, depois ele ser gerado, depois ele ter dado a luz, ele dá luz ao pecado, e o pecado ele gera morte. Então, qual é o desejo que você tem no seu coração? Sabe, esse sentimento de cobiça, de querer o que é do outro. E a inveja já fala sobre querer que o outro perca o que conquistou. De você olhar e dizer assim, ah, esse negócio não vai dar certo. Começou a trabalhar agora nisso. Não, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Ou de você olhar pro casamento do outro e dizer assim, ah, esse casamento não vai muito longe, não. Daqui a pouquinho já se separa, não tá dando certo. E quando isso acontece, em vez da pessoa se entristecer pelo que aconteceu, pelo ocorrido, a pessoa se alegra. A pessoa se alegra pela infelicidade do outro. Ah, não deu certo o trabalho? Eu não falei? Não falei que não ia dar certo? E há uma alegria no coração daquela pessoa. Isso é um mau desejo, sabe? É um desejo mau que a pessoa tem. Em Provérbios também 27, no capítulo 14, 7:4, versículo 27:4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Olha só, o rancor ele é cruel, a fúria ela é destruidora, ela destrói, mas quem consegue suportar a inveja? Lá em Provérbios 14:30 também diz assim, ó, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Gente, a inveja é como um câncer, ela apodrece o osso. Aí isso é a Bíblia que fala, sabe? É a própria palavra de Deus que diz. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, vai falar sobre as obras da carne. Vai falar sobre esses desejos que muitas vezes muitas pessoas sentem, têm, ou até mesmo você talvez já sentiu. Diz assim: ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, na impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A inveja, ela está incluída numa das obras da carne. Só Jesus para nos libertar e para libertar aqueles que precisam em relação a isso. E a gente buscar o Senhor, jejum e oração, pedir a proteção de Deus na nossa vida, para que a inveja daquela pessoa não chegue até nós. Porque eu já vivi isso e já vi também pessoas adoecer por causa da inveja, coisas dentro de casa começarem a quebrar, começar a acontecer coisas atrás de coisas pela inveja do outro, pelo que o outro fala, porque há poder na sua língua, há poder no que você fala, há poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. Só que aqueles que estão em Cristo, aqueles que buscam em Cristo a proteção, esses são guardados por Deus, esses são guardados pelo Espírito Santo de Deus. E nenhum mal chegará à sua tenda, nenhum mal chegará à tua casa, se você estiver guardado em Deus. Mas nós precisamos estar atento contra esses sentimentos que pode também brotar dentro de nós e que também pode chegar até nós através de outras pessoas pela inveja que o outro tem. E a inveja ela não vem simplesmente pelo que você tem ou conquistou. Muitas vezes a inveja vem pelo simples fato de quem você é, pela tua essência, pelo que você conquistou até aqui. Quando o Senhor começa muitas vezes a te destacar em algo, no trabalho ou alguma área da sua vida, ali começa a crescer muitas vezes inveja no coração dessas pessoas. Por que ele? Por que ela e não eu? Sabe? Aquele sentimento de que aquela pessoa não consiga caminhar por muito tempo naquilo, que ela venha a perder, que ela venha parar, paralisar, e essa pessoa se alegra com isso, tem esse sentimento de alegria, ou de olhar para ela e dizer, ou de olhar para aquela pessoa que está conquistando algo e dizer assim, eu quero isso, eu vou conquistar isso, eu também mereço isso. Claro, sim, todos nós merecemos, mas que não haja nenhum sentimento, como a Bíblia fala, nenhum tipo de facção no nosso coração para chegar ao ponto de querer o que é do outro, ou de fazer igual o que o outro está fazendo. Eu, na minha área de trabalho, eu fui muito perseguida na área do meu trabalho em relação a isso. No início que eu iniciei no Biscuit, tinha algumas pessoas que começaram a me perseguir, pessoas que eu nem conheço, pessoas de fora, assim, que começaram a me perseguir, eu tive que bloquear.
e eles vinham e eles faziam outra conta e começavam a me seguir de novo. E eu sabia que aquela pessoa, porque ficava me mandando mensagem no privado e coisas assim absurdas, sabe? Que me fazendo de tudo para me desanimar, para me parar de trabalhar com aquilo ali. Agora que eu iniciei também na área pela minha área da encadenação, que eu sempre quis trabalhar nessa área da encadenação de Bíblia, de caderno. Eu também vi algumas pessoas, e pessoas que eu conheço, que se levantaram contra esse trabalho e que estão fazendo. Como dizem, o sol brilha para todos, e sim, o sol brilha para todos. Mas quando há um sentimento, eu quero dizer que esse sentimento ele não dura muito. Esse sentimento que está na pessoa apodrece os ossos e que a pessoa não vai longe. A pessoa pode achar assim que está conquistando, que eu estou fazendo, sabe? Eu também sei fazer. Vem sempre querendo como dar umas ideias, como eu recebi muitas ideias, principalmente comentários no Facebook. E eu entendi aquilo ali, sabe? Eu entendi, não respondi, fiquei em silêncio, porque eu entendi que ali tinha alguma coisa que vinha, que era espiritual. E essa pessoa simplesmente começou a fazer o que eu estava fazendo. Então eu entendi que aquilo ali se chamava inveja, e junto com cobiça, de querer o que é do outro e que o outro desista, pare de fazer. E pior, porque assim, ó, não é, eu falo isso em questão de trabalho, mas é quando você vê que o outro está fazendo algo, está trabalhando, você começa a destilar veneno para os outros sobre aquela pessoa. Você começa a falar do trabalho daquela pessoa para o outro. Começa a achar defeito naquele trabalho do outro, sabe? Tenho pessoas maravilhosas na minha cidade que me ajudam muito. Tem uma pessoa em São João Batista assim que sempre manda os clientes dele para mim. Então, tipo assim, pessoa, a gente vê a diferença, o sentimento, a gratidão é, que tem no coração das pessoas e de tipo assim de chegar ao ponto de dizer assim, não, eu vou mandar cliente para ela, sabe? Porque eu já tenho o suficiente. Gente, isso se chama, isso é um sentimento tão lindo, sabe? E fica aquela gratidão no meu coração. Só que tem outras que fazem ao contrário, que pegam aquilo ali e tentam achar defeito. Não, olha isso aqui não ficou bem feito, olha isso aqui, olha aquilo ali, sabe? Tentando fazer igual, isso se chama inveja. E da mesma forma que essas pessoas acham assim, aquela pessoa lá não vai muito longe, tomara que não desse certo, esse mesmo sentimento muitas vezes se vira contra essa própria pessoa, sabe? Porque é um sentimento que corrói o osso, é um sentimento que não que gera morte, a Bíblia fala, é um desejo no coração da pessoa de que o outro perca, de que o outro não tenha, sabe? Isso a gente tem que orar, repreender, tá amarrado no nome de Jesus, esse tipo de sentimento que possa ficar lá fora, sabe? Repreender isso no nome de Jesus para que não chegue na nossa casa, que não chegue na nossa vida. Entender que o mundo espiritual, sim, ele existe e que existe ali espírito das trevas, demônios ali só esperando alguém profetizar algo ruim, falar algo ruim para eles pegar aquilo e tentar contra a vida daquela pessoa. Só que se você está em busca constante por Deus, essas palavras não vão te atingir. A palavra de Deus diz lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. A Bíblia diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se você está nesse esconderijo, na sombra do Senhor, você vai descansar e não vai haver nada que possa te atingir. E ainda que queira te atingir, muitas vezes vem como uma forma de desânimo, uma forma como de você parar, um desejo de parar. Sempre quando eu tenho esse desejo de querer parar, sabe, esse desejo de um desânimo que vem do nada, eu entendo que ali tem alguma coisa. Eu preciso repreender, orar, tirar esse sentimento do meu coração, porque esse sentimento nem é seu. Esse sentimento vem de outro que está com inveja da tua vida, está com inveja de você. E essas palavras muitas vezes vêm como flecha. Toda flecha tem um alvo. E muitas vezes essas palavras vêm como uma flecha para um alvo certo, para tentar mesmo de estabilizar, tentar parar. Diz assim, ó, lá em Salmos 91. Ah, ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha só, a fidelidade do Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. Você não temerá o pavor da noite, ou algumas traduções do pavor noturno, pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, o que eu acabei de falar, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Muitas pessoas, enquanto você está achando que está tudo bem, muitas pessoas estão muitas vezes lançando palavra de maldição, lançando palavras de como praga na vida, como flecha na sua vida, falando a teu respeito sobre o teu trabalho. Gente, eu estou dizendo isso na área de trabalho.
tá bom? Na área de trabalho. Que eu não acreditava nisso, até viver, até entender que isso existe sim e que tem alguém olhando, sim, em suas redes sociais, tem alguém sempre lá olhando, ver o que você tá fazendo, o que você deixou de fazer, sabe? Parou de postar, eu sabia que não ia muito longe, sempre tem alguém ali. Da mesma forma que tem alguém te aplaudindo, tem alguém que está torcendo para que você pare. Por isso a importância de você não parar, de você continuar. Não para provar nada a alguém, mas quando você inicia algo que é do desejo do coração de Deus, só Deus pode parar você. Ou você mesmo. Mas ninguém pode parar, ninguém pode botar a mão naquilo que o Senhor um dia te entregou. O dom e o talento que o Senhor te deu é teu, é para você. Na área de mercado a gente vê vários tipos de dons, vários talentos lindos, maravilhosos, mas nenhum vai ser exatamente igual ao outro. Sempre vai ter algo diferente ali no meio para destacar. E o Senhor, e por mais parecido que seja, o Senhor sempre destaca, sempre levanta aquele que Ele quer, sabe? Aí diz assim, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Sabe? Aquele que é esse tipo de pessoas que lançam inveja, que lançam cobiça sobre a tua vida. Haverá um castigo sobre essas pessoas. E como eu falei, às vezes não é nem o que você possui, o que você tem, é pela essência que você carrega. A presença do Espírito Santo que está em você, a luz que está em você incomoda muita gente, incomoda as trevas. E o inimigo vai usar pessoas para te atingir de certa forma, para que você, essa luz que está em você, comece a se apagar. E quando nós lemos a palavra, nós entendemos que há um castigo para o ímpio, há um castigo para aquele que lança veneno, que lança inveja, que lança cobiça. Nós devemos descansar no Senhor, porque não vem de nós, a vingança não é nossa, a vingança vem do Senhor. Ele é o nosso juiz. Aí diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Tem pessoas que se alegram com a desgraça do outro. Tem pessoas que se alegram, que têm esse sentimento, isso de inveja, de ver que o outro não deu certo, se alegrar. Quando algo deu errado, se alegrar. Gente, isso é um sentimento malicioso, é um sentimento de facção no coração, são obras da carne, sabe? E a palavra de Deus continua dizendo assim: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para protegerem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele te ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. A nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação está em Deus. Então, se tem pessoas aí, ou talvez você esteja passando ou como eu passei um tempo atrás, eu quero dizer para você, confie em Deus, na palavra do Senhor, que nada vai te atingir. Nada, nenhuma enfermidade pode te atingir. Porque muitas vezes a inveja vem disfarçada. A inveja entra dentro da sua casa, a inveja senta com você na mesa, você oferece um cafezinho da tarde, e você não imagina o que aquela pessoa tem por trás do coração. Então muitas vezes a gente precisa sim escolher a nossa mesa, escolher onde nós vamos se sentar, quem vai se assentar conosco. Nós temos que ter esse discernimento de entender quem vai entrar na nossa casa, quem não vai entrar, quem fica lá fora. Porque a nossa casa é um lugar, é o nosso ninho, é o nosso aconchego, a nossa casa é onde aqui é a nossa essência, sabe? E muitas vezes as pessoas vêm como algum tipo de curiosidade ou até mesmo colocando certos tipos de inveja, de cobiça, de olhando. Então a importância, sabe, de você saber com quem você pode dividir, com quem realmente você pode dividir. Você já não teve, tenho certeza que já aconteceu com você de algum momento você falar algo para alguma pessoa e de repente aquilo não, que você tem esse desejo que aconteça, você tem um sonho que algo aconteça, você conta para a pessoa, a partir do momento que você abre a boca, parece que aquilo se desmancha assim, como fosse fumaça. Aquele desejo de conquistar, de comprar, você não consegue. Você tem esse desejo de conquistar algo, de fazer algo, aí você vai e conta pra alguém na empolgação, porque achando que aquela pessoa vai se alegrar com você, mas na verdade o coração dela tá cheio de rancor, tá cheio de inveja, de cobiça. E depois daquele momento, você não consegue mais conquistar.
Tá tudo pronto, tá ali na porta, tudo pronto para você fazer, mas de repente você não consegue mais fazer. Pelo que você falou, porque você abriu a boca antes do tempo. Então é importante nós termos esse discernimento, essa sabedoria em Deus, de entender quem se senta comigo, quem entra dentro da minha casa, com quem eu converso ou não. Eu sei que o trabalho, a área do nosso trabalho, o meu, principalmente o meu, é divulgado, eu preciso divulgar, porque os clientes vêm através da minha divulgação, né? Eu preciso vender meu peixe, como diz, né? Então, vem através da divulgação nas redes sociais, a maioria, hoje a minha maior venda é nas redes sociais. Então, eu sei que ali tem muitas pessoas que estão olhando, observando e esperando o momento que você vai cair, que você não vai conseguir mais, para aplaudir e para sorrir, sabe? Então, por isso é importante nós estarmos guardados em Deus, no Espírito Santo, e ter a certeza que Ele está conosco no nosso caminho e que essas pessoas que têm esse desejo da carne, olha só, é desejo da carne, não é nem demônio, não é nem espírito, é caráter. Porque a Bíblia está falando, é facção, um sentimento de facção, um sentimento, um desejo carnal. São obras da carne. Esses não herdarão o reino de Deus. É obra da carne, já está falando. Se você dá lugar à carne, aí o inimigo vem. O inimigo vem e o inimigo faz de você o que quiser. E você com esse sentimento no coração. Então, eu quero deixar essa palavra hoje, que essa palavra veio tão profundo hoje pela manhã no meu coração, tão profundo, assim que eu corri para cá e para compartilhar isso com você. E vamos crer na palavra de Deus no que diz em Salmos 91, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, se nós estivermos escondidos, se nós estivermos escondidos em Deus, no esconderijo do Altíssimo. Fique com Deus, que essa palavra possa tocar o teu coração. Que de alguma forma, se você se sente lesado, se você se sente de alguma forma atingido por alguém, busque em Deus a proteção que você vai receber em nome de Jesus.